Turma, bom dia, professor Tiago Romão. Estou aqui agora para a gente poder fazer a correção, da lista 3, da atividade 3, de contabilidade de custos, ok? Lembrando que a correção dessas listas, é para que vocês possam ter aí um parâmetro de resolução. Lembrando que cada uma delas, valeu 1 ponto pela resolução de vocês, tá? E aí agora eu proporciono a gravação com a correção delas, para que vocês possam ter acesso aí e estudar para a nossa avaliação prevista para o dia 8 de abril, fechado? Bom, galera, vamos começar então? Vamos lá. A gente fala sobre a primeira questão, O que é o método de custeio por absorção? Bom, para a gente entender o seguinte, é um método de custeio, onde eu aproprio, onde eu processo toda a apuração de custos integral. Então, assim, em suma, tá? É um método de custeio, ou seja, processo de apuração integral dos custos. Ou seja, de uma certa forma, o que vai acontecer? Todos os custos que a empresa tem vão ser apropriados em cada produto vendido, ou seja, todos os custos serão, vou até botar absorvidos, tá? Inclusive entre aspas, tá? Nos custos, de cada produto vendido. De cada produto vendido. Ok? E aí a gente também tem, obviamente, o outro custo que já não é o custo de uma certa forma de absorção, é o custeio variável. O que o custeio variável é? Ele é um método de custeio direto, Custeio direto, onde de uma certa forma, o que acontece ali? Que ele é mais conhecido pelas empresas normalmente, que a ideia é separar ali de uma certa forma essas apropriações dos custos fixos e dos custos variáveis, por exemplo, em relação ao estoque, tá? Ou seja, ali de uma certa forma, nesse tipo de custeio, só vai ser apropriado os custos de fabricação dos custos variáveis, tá? Então, assim, ó, com ação rente nos estoques dos custos variáveis, tá? Que está diretamente ligado à produção, tá? Então esse aí é o contexto só para que vocês possam entender, fechado? Aí a gente tem aí o seguinte, A empresa Shazam, produtora, vendeu 25 mil unidades, então, ou seja, ela vendeu 25 mil unidades. Vou até pagar aqui, botar com uma outra proporção para a gente entender. Vou pegar aqui, vamos pegar um verde. Então, ela vendeu ela vendeu 25 mil unidades, tá? De um determinado produto. E ela nomenclatura para a gente o seguinte: o total de vendas de 625 mil, o total de custos variáveis 375 mil, total de custos fixos 150 mil. Eu sei que eu já fiz essa atividade com vocês em sala, mas aí eu faço novamente aqui até para aquele aluno que não teve oportunidade de assistir lá ou não ver como é que foi dado passo a passo, a sequência, para ele entender. Lembrando que aqui a gente está falando de um total, tá? Então facilita a gente entender isso. A primeira coisa que ele quer que a gente encontre de uma certa forma é o ponto de equilíbrio, tá? Então vamos separar algumas coisas aqui para a gente poder entender.
A gente vai separar aqui primeiro a fórmula, né? Então, do ponto de equilíbrio, vamos botar aqui, ó, é o que? PE, né? CDF, que é o total de custos, né, e despesas fixas, dividido pelo PV, que é o preço de venda unitário, menos custo unitário, né? Vamos dar assim, custo de venda unitário, por exemplo. Custo variável unitário, tá bom? Beleza? Então aqui a gente já sabe a fórmula, né? Da margem de contribuição, que é o MC, a gente sabe que teoricamente é a receita bruta, né, de total das quantidades unitárias menos o custo variável unitário total, tá? Então, aqui estão as fórmulas, vou até grifar aqui elas. Então, aqui a fórmula de uma e aqui a fórmula de outra, tá? Fechado? Bom, voltemos para cá. Aí o que a gente tem que fazer aqui primeiro? A gente tem que encontrar o seguinte, eu quero encontrar o ponto de equilíbrio. Eu tenho o custo total de custos fixos? Tem, tá aqui, 150. Então, se eu separasse aqui, ó, o PE eu não tenho, o CDF eu já sei, tá aqui, ó, 150 mil reais, tá? Mas eu não tenho o PV e nem o CDV. O que eu vou fazer para encontrar o PV? Eu vou pegar o total de vendas, 625 mil, tá? E vou dividir pelo total de quantidade. Então, 625 mil dividido por 25 mil, eu posso até cortar aqui os zeros já, vai me dar quanto? Vai me dar 25 reais. Ou seja, significa dizer que o preço de venda unitário é de 25 reais, tá? E aí eu também posso encontrar aqui o CDV. Como é que eu encontro? O CDV 375 mil dividido por 25 mil unidades. Corto os zeros. Isso aqui vai me dar quanto? 15 reais. Significa que o custo para eu produzir esse produto é de 15 reais e o preço de venda é 25. Se eu quisesse já olhar aí uma margem de 10 reais, tudo bem? Mas vamos fazer aqui encontrar o ponto de equilíbrio. Então, PE, aplicando na fórmula que a gente viu aqui, vai ser o quê? 150 mil e vai ser 25 menos 15, ok? Fazendo devagarzinho, vai dar 150 mil, repito aqui. Isso aqui, 25 menos 15, vai dar 10. Significa dizer que o ponto de equilíbrio é de 15 mil unidades. O que significa esse ponto de equilíbrio? Eu expliquei para vocês. Ou seja, eu preciso produzir, eu preciso vender, enfim, atingir 15 mil unidades dentro de um contexto mês, se for aqui dentro desse princípio, 15 mil unidades mês, para a partir dali eu pensar em ter o quê? Lucro. Abaixo disso, se eu vender, comercializar, eu estou tendo prejuízo. Se for igual, eu estou tendo nulo, não estou tendo nem lucro ou nem prejuízo, tá? Então, tá dentro dessa premissa aí o ponto de equilíbrio. Vamos encontrar a margem de contribuição. Então, o MC, né, a gente já tem ali RBVU menos CVU. Bom, qual é a receita bruta? Né? 625 mil menos o custo variáveis unitários total, que é 375 mil. Então, o MC, que é a margem de contribuição, vai ser de 250 mil. Ok? E aí, para a gente entender até aquela questão do índice, do percentual, que é a letra C, tá? Então aqui, ó, a gente já sabe que já encontramos o ponto de equilíbrio, já encontramos a margem de contribuição, mas tem a margem de contribuição em percentual da receita. Então, sendo percentual da receita, que é o que a gente quer encontrar de uma certa forma, a gente tem o seguinte, qual é o valor de venda, né? Unitário. A gente não, teoricamente,
a gente sabe que o valor de venda é qual? R$ 25, não é isso? Então, a gente tem aqui R$ 25. Só que eu sei que o índice, que é a margem, que é a diferença entre o preço de venda e o custo de venda unitária, é de R$ 10. Então, o que eu vou fazer? Esse índice aqui, de uma certa forma, vai ser pegar esses R$ 10 e dividir por quanto? Pelos R$ 25. Vai me dar 0,4. Isso aqui vezes 100 vai dar o quê? 40%. Ou seja, a margem de contribuição em percentual em relação à receita é de 40%, tá? Então, só para vocês entenderem aí dentro desse contexto. Fechado? Bom, até tinha sobrado um espaço aqui, vou botar a solução, página anterior. Bom, questão 4, né? Aí na questão 4 a gente tem algum... É bem mais simples, tá? Mas a gente vai entender aí. Bom, para fabricar um produto, deixa eu grifar aqui, que aí facilita. Para fabricar um determinado produto numa linha de produção, a empresa faz o seguinte gasto. Então ela tem lá custos variáveis, tá? Que é de R$ 120 por unidade. Ela tem os custos fixos já definido mês. Repara que aqui, ó, eu estou falando mês, aqui eu estou falando unidade, aqui eu estou falando unidade, aqui eu estou falando mês. As despesas variáveis dela, que é de R$ 80, né? E eu tenho as despesas fixas de R$ 200 mil. Sabendo-se que o preço de venda do produto é de R$ 250 a unidade, quantas unidades a empresa deverá produzir para atingir o ponto de equilíbrio? Ou seja, para atingir o ponto de equilíbrio é saber o PE, o próprio ponto de equilíbrio. Vamos colocar a fórmula aqui para a gente poder não esquecer. Então, a gente já sabe que a fórmula é, né? CDF PV menos CV. Então, a gente tem que entender o seguinte, galera. Vamos separar os dados aí para a gente poder entender. A primeira coisa que a gente quer saber é o seguinte: eu não sei o ponto de equilíbrio. Eu tenho o CDF, vamos lá, vamos olhar aqui, ó. O CDF é o seguinte, é o total de custos, despesas fixas, custos fixos e despesas fixas. A gente tem aqui, ó, 4 custos fixos, e despesas fixas. Então, isso vai me dizer o seguinte, 400 mil mais quanto? 200 mil. Então, o CDF vai ser de quanto? 600 mil, ok? Fechado? Legal. Aí a gente quer saber o que? O PV. Cadê o PV, que é o preço de venda por unidade? Tá ali, ó. Se você for olhar, teoricamente, você vai entender, né, dentro dessa premissa aí. Vamos lá. Cadê? Aquilo que... Preço de venda. Qual é o preço de venda aí, ó? Ele diz aqui, ó. R$ 250 por unidade. Concorda comigo? E aí a gente tem o CDV. O que é o CDV? É o custo de despesas variáveis, né? Aí ali a gente tem, ó, que é o que? O seguinte, eu tenho aqui os 120 e o 80. Então vai ser 120 mais 80. Que isso aqui vai me dar, teoricamente, por unidade, vai dar quanto? R$ 200 por unidade. Agora eu consigo aplicar a fórmula. Então vai ser, né, CDF 600 mil dividido, né, 250. Aqui eu já estou fazendo direto colocando menos 200. Poderia fazer direto botando na fórmula também 120 mais 80. Tanto faz, tá bom? Então PE, repetindo, fazendo até devagar, 600 mil, 250 menos 200, 50. Correto? Então, o PE aqui vai ser de quanto? Fazendo essa divisão, vai dar 12 mil unidades. Então, ponto de equilíbrio, né, para que a empresa, ou seja, quanto que a empresa deve produzir para atingir o ponto de equilíbrio? 12 mil unidades, tá? Então, aí a gente resolveu a questão 4, tá? Fechado? E aí a gente parte para a nossa última questão.
que também tem relação com as anteriores, mas de uma forma mais fácil, inclusive. Ela é até mais fácil do que a 3 que eu fiz com vocês em sala, tá? Então vamos lá partir para a questão 3. Bom, a gente tem lá uma empresa, ela nos dá alguns dados. Vou grifar esses dados aqui para a gente ter mais ou menos uma percepção. Ela diz que o preço de venda, ó, repara que esse preço de venda está o quê? Em unidade. Esse custo variável ele está já em unidade. E aqui é o total de custo fixos. Então, se eu fosse nomenclaturizar aqui para você, é interpretativo, né? Unidade, unidade, total. O que ela quer saber? Ela quer saber o ponto de equilíbrio. E aí a gente pega a fórmula de novo. CDF, PV menos CDV. Ok? E ela quer saber o resultado da operação, se tem lucro ou prejuízo. Vamos achar o ponto de equilíbrio primeiro para que vocês possam entender. Vamos separar os dados. Eu tenho ponto de equilíbrio? Não. Eu tenho CDF? Cadê o CDF? Eu tenho? Tenho, olha lá, custos fixos. Então, R$8.000. Eu tenho PV? Tem, gente, olha lá, o preço de venda unitário, R$20, né? Vou botar aqui, ó, por unidade, tá? Eu tenho o CDV? Tenho, olha lá, ó, R$15 por unidade. Então, se eu tenho as informações, eu vou aplicar a fórmula. PE, 8.000, né? 20 menos 15. Repito aqui, 8.000. 20 menos 15 dá 5. Então, esse PE que é 8.000 dividido por 5 vai dar o quê? 1.600 unidades. Mas olha que interessante. Eu achei o PE, que é o ponto de equilíbrios em unidade de valor. Só que assim, eu achei unidade, mas eu não achei em valor. Como é que eu vou achar a receita que é o valor disso? Simples. Se eu pegar, aí é questão de interpretação, tá? Como é que eu acho a receita? Eu vou pegar essas 1.600 unidades e vou multiplicar por quanto, galera? Pelo preço de venda. R$20. Então, a receita vai ser de quanto? R$32.000, ok? E aí, eu também, já entendendo como vai funcionar isso, eu posso depois achar a margem de contribuição, tá? Mas aí, olha que interessante. Vamos entender aqui para que você possa perceber. Ele quer saber quanto que é o lucro dessa operação. Se eu quisesse achar a margem de contribuição, não é o caso, mas a MC, né, a margem de contribuição, é o total da receita bruta das unidades menos o CVU. Bom, olha que interessante. A total de receita bruta eu já achei ali, R$32.000. Mas eu não tenho total de receita variável, que é o CVU. Como é que eu acho o CVU, galera? Eu vou pegar, é o mesmo sentido, eu vou pegar o total dessas unidades que eu achei do ponto de equilíbrio vezes quanto? É vezes 20? Não, vezes R$15 a unidade. Então, esse CVU aqui vai me dar 24.000. Então, vai ser 32 menos 24.000. Então, a margem de contribuição é de quanto? De 8.000. Se eu quisesse encontrar. Mas o que ele pergunta é, o resultado da operação foi lucro ou prejuízo? Aí eu pergunto para vocês. Foi zero. Por quê? 1.600 é o ponto de equilíbrio. E aqui vai ser nulo, ok? Se eu tivesse aqui agora vendendo, repare que o enunciado ele não me dá a quantidade, eu busco essa quantidade através do ponto de equilíbrio. E é ela que me dá a base para encontrar a receita, ou se eu quisesse achar uma margem de contribuição sobre ela, sobre esse ponto de equilíbrio, ok? Caso contrário, se eu tivesse uma quantidade já vendida lá no enunciado, como foi na questão 3, aí eu poderia saber se obteve o lucro ou não. Eu já saberia de uma certa forma interpretativa. Por quê? Igual naquele exercício da questão 3, eu vendi 25.000, mas encontrei uma quantidade de ponto de equilíbrio menor. Então, se eu vendi acima disso, eu obtive lucro, tá bom? Ok?
Então, galera, a gente fecha aí o exercício, tá? Essa é a correção da atividade 3 e com base nisso, esses vídeos vão estar sendo postados para vocês terem acesso, tá? Desejo a vocês aí um grande abraço. Ainda vou fazer o vídeo de revisão dos conteúdos para a avaliação. Fiquem com Deus, um grande abraço e tchau, tchau.